Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 28 de janeiro de 2024, e o tema que estudaremos na nossa lição de escola sabatina será Os Dias do Mal. Alguns textos vão aparecer aqui no nosso guia de estudos. Eu quero compartilhar com você o Salmo 74, a partir do verso 18, que diz assim: Lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida de uma rolinha, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado ou oprimido, louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia em nossa causa. Lembra-te de como o ímpio tem te afrontado todos os dias. Uma ideia muito parecida com essa vai aparecer no Salmo 79, versos 5 a 13. Eu te desafio depois a olhar também para isso. Esses salmos são salmos que, de alguma forma, vão questionar diante de Deus algumas questões. Como povos estrangeiros, povos pagãos, podem, de alguma forma, entrar junto ao povo de Deus e fazer mal para o povo de Deus. E Deus permitir que isso aconteça. Não sei se você já teve a oportunidade de poder estudar o livro de Sofonias, por exemplo. Sofonias, ele começa no capítulo 1 mencionando: Senhor Deus, como é que o senhor aguenta o que está acontecendo aqui em Jerusalém? O senhor tem que fazer alguma coisa. Esse povo não pode continuar fazendo mal do jeito que está fazendo. Olha, a violência, a imoralidade, o desrespeito pela propriedade alheia, o desrespeito pela vida dos seres humanos, o roubo, enfim, essas situações são comuns no meio do teu povo. Senhor, o senhor tem que fazer alguma coisa. No capítulo 2, Deus vai dizer para ele: vou fazer. Vou enviar Babilônia para poder invadir o país, para conquistar o país, e eles vão servir como a vara de castigo para o meu povo. Só tem esse jeito deles poderem entender. Sofonias entra em crise. Lá no capítulo 3 ele vai dizer: Senhor Deus, como é que pode um negócio desse? Os babilônios são pior do que a gente. Isso vai lançar descrédito sobre o teu nome. Como é que pode uma coisa dessa? Senhor, isso não dá para poder aceitar. Finalmente, na última parte do seu livro, ele vai dizer: Senhor, eu não entendo todas as coisas no meio desse grande conflito entre as forças do bem e do mal. Mas uma coisa eu sei. Mesmo que a figueira não produza, que a oliveira não dê o seu fruto, mesmo que as circunstâncias sejam muito complicadas, tão complicadas que a gente não consiga entender o que está acontecendo em volta. A única coisa que para mim é claro eu vou esperar no Senhor. Eu vou continuar confiando no Senhor. Minha vida vai estar firmemente alicerçada no Senhor. Sabe, quando você olha para essa é uma ideia que está permeada no livro dos Salmos. E principalmente os Salmos, que foram escritos no período do cativeiro da Babilônia, ou no período em que os inimigos haviam conseguido alcançar a vitória sobre o povo de Deus, o questionamento do salmista ele é legítimo. Ele vai dizer: Senhor, como é que o Senhor deixa esse povo que não tem o teu temor, prevalecer contra o teu próprio povo? Como é que pode uma situação como essa? É o teu nome que é lançado em descrédito. E às vezes a gente tem um zelo pelo nome de Deus, não é? Quando as pessoas que não temem ao Senhor fazem pouco caso dele, fazem pouco caso da sua lei, fazem pouco caso de algumas coisas. Há algumas semanas atrás, uma grande polêmica nas redes sociais tomou conta aí de muita gente quando um conhecido pastor evangélico mencionou ou falou algumas coisas em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fez com que muita gente acabasse reagindo nas redes sociais. Eu me lembro de um colega que falou assim: a gente tem que reagir, porque nós temos que zelar pelo nome de Deus. Eu sinceramente olho para os Salmos e vejo às vezes algumas circunstâncias como essa, sabe? O salmista preocupado em zelar pelo nome de Deus. Senhor, como o Senhor pode deixar uma coisa dessa acontecer? Sabe? Quando nós olhamos aqui para a Bíblia, tem uma coisa que precisa ficar claro para a gente. Existe uma grande luta entre as forças do bem e do mal. O tempo todo, bem e mal estão lutando por detrás dos bastidores. Os salmistas mostram essa tensão. Só que às vezes, quando essa batalha está acontecendo, nós desse lado de cá não somos capazes de poder enxergar o que está tendo lugar. Lembra da própria história do Daniel?
Daniel, quando está chegando a época de Deus cumprir sua promessa e libertar o seu povo, levar de volta para Jerusalém, Daniel começa a orar. 21 dias de jejum e oração. No final de 21 dias, ele recebe a resposta de Deus. Vem o anjo do Senhor e vai dizer para ele: Daniel, você é muito amado. E eu quero que você saiba que isso é verdade, porque quando você começou a orar, saiu a ordem para que eu viesse trazer a resposta para você, mas o inimigo se colocou no meu caminho. Foram 21 dias de lutas no mundo espiritual, e se não fosse Miguel, o grande príncipe, vir em meu socorro, eu não estaria aqui para poder dar a resposta para você. Lutas de dimensões cósmicas que acontecem no mundo espiritual. Lutas entre forças do bem e do mal, o mal tentando impedir que o plano de Deus aconteça na vida do seu povo. Você percebe isso de forma muito clara na vida de Israel. Deus havia feito promessas de que o Messias viria da nação de Israel. Deus havia prometido que deles viria toda a resposta, todas as promessas se cumpririam na vinda do Messias. E você percebe o tempo todo, até nesse período do cativeiro, quando surge aquela lei que é aprovada pelos medos e pelos persas, o rei Assuero, que foi manipulado por Amã, e um decreto é estabelecido para que num dia só todos os judeus sejam exterminados da terra. Ellen White vai dizer que era plano do diabo acabar com a nação de Israel para tentar impedir que a promessa de Deus de que o Messias viria da nação de Israel não se cumprisse. Você percebe toda essa dinâmica acontecendo na história sagrada. Assim como acontece hoje. Nós não enxergamos o que acontece por detrás dos bastidores, mas sabemos que o inimigo está trabalhando para tentar tirar o nosso foco daquilo que é a vontade do Senhor. Temos que estar atentos em relação a isso. Por isso, nesses salmos, você vai ver aqui os salmistas questionando: o Senhor, intervém. Intervém para que o teu nome seja glorificado, para que os inimigos não zombem do teu nome. Você percebe um zelo por Deus, zelo esse que só tem aquele que realmente teme ao Senhor, aquele que anda com o Senhor. Você não fica ofendido quando alguém acaba se referindo de uma forma pejorativa a alguém que você não conhece. Você pode até não gostar daquilo, mas você não vai tomar as dores. Agora, se é alguém que você ama, alguém que está próximo de você, meu amigo, você toma as dores. É isso que o salmista está dizendo. Só toma as dores de Deus, só vai ser zeloso pelo nome do Senhor aqueles que andam com Ele, que têm o Senhor Deus como um amigo precioso. Eu, sinceramente, olho aqui para esses textos e fico me perguntando como nós temos agido hoje. O último parágrafo do nosso guia de estudos traz um pensamento interessante. A autora diz assim: como no presente, o mesmo princípio existia naquela época. Nossos pecados, retrocessos e maldades podem trazer descrédito, não apenas sobre nós mesmos, mas pior, sobre Deus, cujo nome professamos. Nossas atitudes erradas também podem ter efeitos espirituais prejudiciais em nosso testemunho e em nossa missão. Quantas pessoas se desviaram da fé pelas atitudes daqueles que professam o nome de Cristo? E isso incomodava profundamente o salmista. Senhor, tá certo que o nosso pessoal tem dado mau testemunho, mas aqueles são piores do que nós, como que o teu nome vai ser glorificado entre as nações? Eu quero orar dizendo a Deus: Senhor, me ajuda a ser alguém que vai testemunhar do teu nome através de pensamentos, atitudes. Junte-se a mim nessa prece. Obrigado, Pai, porque tua palavra nos mostra que tu tens planos para cada um de nós e que no teu plano o Senhor nos chamou para podermos mostrar para as pessoas que estão à nossa volta como é bom te servir. Perdão se o nosso testemunho tem lançado descrédito sobre o teu nome. Ajuda-nos a podermos viver de acordo com aquilo que é a tua vontade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã continuaremos o nosso estudo nessa mesma temática e o texto ou o tema que estudaremos será A Beira da Morte. Eu estudo a lição e você?